Eu me lembro de um paciente que atendi recentemente durante uma consulta de rotina. Ele tinha feito aqueles exames de promoção de saúde que muitas vezes acabam revelando alterações que a pessoa nem imaginava que tinha. A glicemia dele estava elevada. Quando eu contei o resultado, ele me olhou com uma expressão bastante tranquila e disse: "Doutora, mas eu estou me sentindo muito bem." Eu perguntei se ele estava seguindo o tratamento. Ele respondeu que tinha parado de tomar o medicamento. E então veio a justificativa: "Na última vez que eu tentei tomar, comecei a sentir alguns efeitos colaterais. Antes disso, eu não sentia nada." Se a glicose alta não está me fazendo sentir nada, por que eu vou tomar um remédio que está me fazendo sentir alguma coisa? Essa é uma dúvida muito mais comum do que parece. E à primeira vista, até parece fazer sentido. Se uma doença não causa dor, não causa cansaço, não provoca nenhum sintoma perceptível, por que deveríamos nos preocupar tanto com ela? Mas existe um problema nessa maneira de pensar. O que você sente e o que está acontecendo dentro do seu organismo não são necessariamente a mesma coisa. E é justamente por isso que eu quero conversar com você hoje sobre uma pergunta muito importante. A glicose alta pode causar problemas, mesmo quando você não sente absolutamente nada? A resposta é sim. Olá, eu sou a Doutora Hall, e este é o Saúde para Você. Aqui nós transformamos ciência médica em explicações simples. Todo o conteúdo deste canal é revisado por um médico com mais de 10 anos de experiência clínica e baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Uma das grandes conquistas da medicina moderna foi aprender que não precisamos esperar uma doença produzir sintomas para começar a combatê-la. Isso está no centro daquilo que chamamos de promoção da saúde e prevenção. Nós já conversamos sobre esse assunto em outro vídeo aqui do canal. A ideia é relativamente simples. Se conseguirmos identificar uma alteração antes que ela provoque uma complicação, podemos ter a oportunidade de agir muito mais cedo. Mas existe um paradoxo interessante. Uma pessoa pode estar se sentindo perfeitamente bem, começar um tratamento, e justamente por causa do tratamento, perceber algum efeito adverso. Isso pode produzir uma conclusão muito perigosa. Antes eu não sentia nada. Agora estou tomando um remédio e estou sentindo alguma coisa. Então talvez fosse melhor não tratar. Só que o problema é que os efeitos da doença e os efeitos de um medicamento não necessariamente aparecem no mesmo momento. O diabetes pode permanecer silencioso durante anos. E enquanto você não sente nada, algumas alterações podem estar acontecendo lentamente dentro do seu organismo. Para entender isso, precisamos primeiro entender por que a glicose precisa ser tão cuidadosamente controlada. A glicose é um dos principais combustíveis utilizados pelo nosso organismo. Quando você come, principalmente alimentos que contêm carboidratos, eles são digeridos e transformados em moléculas menores, entre elas, a glicose. Essa glicose é absorvida pelo intestino e entra na corrente sanguínea. O sangue funciona como uma verdadeira rede de distribuição. Ele transporta essa energia para os tecidos que precisam dela. Mas existe um detalhe fundamental. Ter glicose demais no sangue não significa simplesmente ter mais energia disponível para o organismo. Na verdade, quando a glicose permanece elevada durante muito tempo, ela pode se tornar prejudicial. Por isso, nosso corpo possui uma sofisticada rede hormonal dedicada a manter a glicemia dentro de uma faixa relativamente estreita. E o principal personagem dessa história é a insulina. Imagine a glicose circulando pelo sangue, enquanto as células precisam decidir quando e como utilizar essa energia. A insulina ajuda a coordenar esse processo. Em diversos tecidos, ela aumenta a entrada de glicose nas células por meio de proteínas transportadoras, chamadas GLUT. Um dos exemplos mais importantes é o GLUT4, encontrado principalmente no músculo e no tecido adiposo. É como se a insulina desse um sinal dizendo: existe energia disponível. Podemos retirar parte dessa glicose do sangue e colocá-la dentro das células. Mas a insulina faz muito mais do que simplesmente colocar glicose para dentro das células. Ela é um hormônio predominantemente anabólico, ou seja, ela favorece processos de construção e armazenamento. No músculo, por exemplo, ajuda a direcionar nutrientes para processos que exigem energia e para a formação de reservas. No fígado e nos músculos, parte da glicose pode ser armazenada na forma de glicogênio, uma macromolécula composta de diversas moléculas de glicose ligadas. E, quando existe energia disponível em excesso, o organismo também consegue transformar parte dessa energia em gordura. É uma transformação bioquímica impressionante. Aquilo que começou como alimento pode ser convertido em glicose, utilizado imediatamente como energia ou armazenado para ser utilizado posteriormente. Esse sistema funciona de maneira extraordinariamente eficiente, até que a capacidade de regulação começa a ser ultrapassada. No diabetes tipo 2, geralmente não existe uma única causa. Diversos fatores podem participar desse processo. Excesso de gordura corporal, principalmente a gordura acumulada na região abdominal. Sedentarismo, baixa quantidade de massa muscular. Alimentação inadequada, alterações do sono, predisposição genética, envelhecimento e várias outras alterações metabólicas relacionadas ao excesso de tecido adiposo. Esses fatores podem favorecer um estado de inflamação metabólica,
e modificar a maneira como diferentes tecidos respondem à insulina. É o que chamamos de resistência à insulina. Imagine que a insulina continue chegando à porta, mas a fechadura das células esteja cada vez mais difícil de abrir. No começo, o pâncreas consegue compensar. Ele produz mais insulina. Durante algum tempo, isso pode ser suficiente para manter a glicose relativamente controlada, mas chega um momento em que essa compensação deixa de ser suficiente, e então, a glicose começa a permanecer elevada no sangue. O mais importante é perceber que, nessa fase, você pode não sentir absolutamente nada. Aí que mora o perigo da doença. Se esse vídeo está ajudando você a entender melhor como o seu corpo funciona, aproveite para deixar seu like. A glicose não é simplesmente um líquido inofensivo circulando pelo sangue. Ela é uma molécula quimicamente reativa. Quando permanece elevada por muito tempo, pode reagir com proteínas e outras estruturas do organismo. Essas reações contribuem para a formação dos chamados produtos finais de glicação avançada, conhecidos pela sigla AGEs. Essas moléculas podem alterar a estrutura e o funcionamento de proteínas do nosso corpo. Algumas dessas alterações também podem ativar receptores chamados RAGE. Essa interação pode estimular processos inflamatórios e aumentar o estresse oxidativo. Em outras palavras, a glicose cronicamente elevada cria um ambiente biologicamente hostil, e os vasos sanguíneos estão entre os principais alvos dessa agressão. Os pequenos vasos sanguíneos são especialmente importantes porque estão presentes praticamente em todos os órgãos. Pense, por exemplo, nos vasos microscópicos que abastecem os rins. O rim depende de uma rede extremamente delicada de pequenos vasos para filtrar o sangue. Quando o diabetes permanece descontrolado durante anos, essas estruturas podem sofrer alterações progressivas. É assim que o diabetes pode contribuir para a doença renal diabética. Agora, imagine os pequenos vasos que alimentam a retina, na parte posterior do olho. Eles também podem sofrer alterações. É por isso que o diabetes pode provocar lesões na retina e comprometer a visão. E existe ainda o sistema nervoso periférico. A combinação entre alterações metabólicas e comprometimento da microcirculação pode contribuir para a neuropatia diabética. No começo, talvez apareça apenas uma sensação discreta de formigamento. Depois, pode surgir uma sensação de queimação nos pés, dormência, redução da sensibilidade. E, em casos mais avançados, a pessoa pode até se machucar sem perceber. Perceba como isso é diferente de imaginar uma doença que necessariamente precisa causar dor para estar causando dano. A lesão pode começar muito antes do sintoma. Por isso, alguém pode dizer, mas eu nunca senti nada. E justamente esse pode ser o problema. O diabetes também pode afetar vasos sanguíneos maiores. O ambiente metabólico provocado pela doença interfere no metabolismo das gorduras e pode alterar tanto a quantidade quanto as características das partículas de colesterol. Essas alterações podem favorecer a formação das chamadas placas de aterosclerose. Imagine uma artéria saudável, com uma parede relativamente lisa e uma passagem ampla para o sangue. Com o passar do tempo, alterações na parede do vaso podem permitir o desenvolvimento de uma placa. Essa placa pode crescer, endurecer e estreitar a passagem do sangue. E quando o diabetes se junta a outros fatores de risco, como pressão alta e tabagismo, o risco cardiovascular pode aumentar ainda mais. É assim que uma alteração aparentemente simples em um exame de sangue pode, ao longo de muitos anos, contribuir para problemas muito mais graves. Infarto, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica, comprometimento da circulação de diferentes órgãos. E tudo isso pode acontecer enquanto a pessoa continua dizendo, eu me sinto ótimo. Agora podemos voltar à pergunta que fizemos no começo. A glicose alta pode causar sintomas? Pode. Quando a glicemia fica muito elevada, o excesso de glicose pode ultrapassar a capacidade de reabsorção dos rins. A glicose começa então a aparecer na urina, e ela leva a água consigo. Isso pode provocar muita sede, aumento da quantidade de urina, boca seca, cansaço, visão borrada e, dependendo da situação, perda de peso. Mas existe um detalhe muito importante. Esses sintomas não são um bom marcador para decidir quando o diabetes precisa ser tratado. Esperar sentir alguma coisa é como esperar a luz de alerta do carro acender para só então começar a investigar o motor. E existe uma situação ainda mais grave que ajuda a responder à nossa pergunta. A cetoacidose diabética. Ela acontece principalmente quando existe uma deficiência importante de insulina, sendo uma manifestação clássica do diabetes tipo 1, o infantil, embora também possa ocorrer em algumas pessoas com diabetes tipo 2, do adulto, especialmente em determinadas situações. Quando a ação da insulina é insuficiente, o organismo passa a ter dificuldade para utilizar adequadamente a glicose. Ao mesmo tempo, hormônios que se opõem à ação da insulina, entre eles o glucagon, aumentam. O organismo começa então a mobilizar gordura como fonte de energia, e o fígado passa a produzir grandes quantidades de corpos cetônicos. Essas substâncias são ácidas. Quando sua produção supera a capacidade do organismo de compensá-las, o sangue se torna progressivamente mais ácido. É quando surge a cetoacidose.
A pessoa pode apresentar muita sede, urina em excesso, náuseas, vômitos, dor abdominal, fraqueza e uma respiração profunda e acelerada. Nos casos graves, pode ocorrer alteração do estado mental, coma, e pode ser letal. Portanto, sim, a glicose pode permanecer elevada durante muito tempo, sem produzir sintomas perceptíveis. Agora, se você recebeu recentemente um diagnóstico de diabetes, existe uma mensagem importante que eu gostaria de deixar. Não entre em pânico. Diabetes não significa que a sua vida acabou, significa que seu organismo precisa de atenção. O tratamento pode envolver alimentação adequada, atividade física, perda de peso quando indicada, sono adequado e medicamentos. E existem hoje muitas opções diferentes de tratamento. Às vezes, um determinado medicamento realmente pode provocar efeitos adversos. Isso acontece, mas um efeito adverso não significa automaticamente que você precise abandonar o tratamento. Significa que você deve conversar com o profissional que acompanha você. Pode ser possível ajustar a dose, mudar o horário, trocar o medicamento, ou escolher outra estratégia de tratamento. O objetivo não é simplesmente baixar um número no exame. O objetivo é proteger o organismo ao longo do tempo, preservar os rins, preservar a visão, preservar os nervos, proteger o coração e o cérebro, reduzir o risco de complicações e, principalmente, preservar qualidade e expectativa de vida. Então, por que reduzir o açúcar no sangue se você não sente nada? Porque silêncio não significa ausência de doença. Tratar, antes que a complicação apareça, é uma das grandes ideias da medicina moderna. Se você tem diabetes, não pense apenas quanto está a minha glicose hoje. Pergunte também, o que estou fazendo hoje para proteger meu organismo daqui a 10, 15 ou 20 anos? Isso muda sua saúde. Agora eu quero saber de você. Você também achava que o diabetes só precisava ser tratado quando começassem a aparecer sintomas? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no Saúde para Você e compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa entender como o diabetes funciona. Nos vemos no próximo vídeo.